Olá, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Recado Cast. Eu sou o João, missionário da comunidade Recado, discípulo de primeiro ano, e estou aqui com mais um, não convidado, hein? Mais um apresentador. Se apresente, meu querido. Eu sou Lúcio Cavalcante, eu sou consagrado na comunidade Recado, membro da Realidade de Vida. E tô bem feliz de poder estar aqui, voltando para esse lugar, né? Eu já estive aqui com uma outra pessoa e você não veio, aí eu vim te substituir. E hoje ela não veio, aí eu vim substituir ela. Mas eu tá bom demais, vai ser muito bom. Então a gente tá trocando, substituindo, sempre a gente tá indo, mas a Lari vai voltar aqui no próximo episódio, ela já vai estar aqui. Então, fãs da Larissa, né, por favor, não fiquem desesperados, ela voltará, né? Então, nesse intuito, né, de vocês estão vendo que a gente está num lugar novo. Então, quero dizer para vocês também que está começando não só esse episódio, mas como a segunda temporada do Recado Cast, esse novo, né? Essa primeira temporada foi um pouco curta, mas pra gente que estava aqui trabalhando, tudo na correria, olha, foi provação em cima de provação, muita aprendizagem, muitas graças, né? A gente teve alguns erros ali, outros acertos, elogios, outros nem tanto, mas a gente sempre está naquela evolução, né? De estar aprendendo, e Deus vai nos falando, então, e assim, vocês estão vendo, né? Como eu falei, a gente está num lugar novo. E eu queria desde já agradecer imensamente nossos novos parceiros. Um parceiro, ele já estava com nós desde a primeira temporada, que é lá de Lençóis Paulista. Como que é? O nome é Tribo, né? Isso, meu querido lá, esqueci o nome dele, mas me desculpa, mas a turma lá de Lençóis Paulista. E também aqui de Tatuí, a Rádio Ternura. Queria agradecer imensamente o Guilherme, que nos ajudou a toda a movimentação para a gente conseguir esse lugar. Também a pessoa da Alessandra, né? Eu agradeço muito, imensamente ela também, né? Por nos ajudar, por aceitar esse novo caminho do Recado Cast, né? E desde já convido você também para deixar seu like, curtir aí, comentar. E bora lá, que hoje o assunto é para você, jovem. Você sabe que mês que você está? Você está no mês da vocação. Então, esse episódio não, né? Esses próximos é para você despertar essa vocação dentro de você. Então, Lúcio, por favor, apresente-nos a nossa convidada de hoje. E é com muita honra, com muita alegria, e é real, porque a gente, né, quando a gente conhece, quando a gente convive, a coisa é diferente, né? E a coisa aqui tá entre família, mas vamos lá, vamos lá. Ela é consagrada na comunidade Recado já há bastante tempo. Vamos colocar aí 10 anos, ela vai poder falar melhor sobre isso. Ela é esposa, e o seu esposo também é membro da comunidade Recado, esposa do senhor Danilo. E ela é mãe da Ana Clara, sua filha, jovem, e do seu pequenininho, né? Ali tá crescendo também, mas é criança, o Danilo Júnior, o Juninho, para nós mais chegados. Gente, e ela é irmã do João, né? Então a coisa tá aqui entre família, eu vou intermediar, né? Porque irmão, você sabe como é que é, para não acontecer nada fora do controle aqui. Eu vim para poder fazer essa intermediação aqui também. Então, com vocês, senhoras e senhores, Juliana Oliveira, Ju Recado, uma salva de palmas. Bem-vinda, Ju! Obrigada, gente. É uma alegria muito grande estar com vocês. É uma alegria, uma satisfação estar nesse Recado Cast, onde passou gente muito importante, né? Tô até me sentindo gente grande. Obrigada mais uma vez pelo convite. E vamos juntos, né? Como o João disse, nesse mês vocacional, nesse mês das vocações, despertar um pouquinho desse sentido do que é ser de Deus e como ser de Deus, um pouquinho, né? Porque o máximo é só Ele que responde dentro do nosso coração. E Ju, desde já, né, eu quando a gente propôs, né, de fazer esse primeiro episódio da segunda temporada com a Ju, eu fiquei meio com medo, né, porque tem aquele respeito, né, a Ju é minha autoridade na comunidade, é minha autoridade dentro da família, às vezes até mais que meu pai, que minha mãe, às vezes meu pai deve estar vendo isso, mas ele sabe disso também. Mas enfim, Ju, eu sei dessa história, mas conte-nos como que foi o começo da sua caminhada na igreja. Você desde sempre estava dentro da igreja, sempre... Os seus pais, os pais dela que eu não conheço, os seus pais já sempre foram de igreja. Conte um pouquinho como que foi.
Nossa, né, João? Né? Na verdade, assim, o João sabe uma parte, né? Porque ele é bem mais novo, né? Foi eu que ajudei a alimentá-lo, a dar banho, a crescer, né? Então, o João é o filho caçula, é o filho mais velho da Juliana, né? Não caçula, o mais velho, né? Porque ele é o caçula nosso na família. Mas a pergunta que ele fez, né? Se desde todo sempre eu já estive na igreja. Não, eu fui uma jovem muito reta, sabe? Eu senti vários sonhos, eu queria muitas coisas. Sempre desde cedo, aos meus 12 anos, entrei numa empresa aqui em Tatuí. Quem conheceu, né, foi a Lopesco. Tive a graça de trabalhar numa empresa que ela trabalhava, gente, entre aspas, aqui só para gente, tripas de animais, né? Era bovino, suíno, caprino, tudo, equídeo, tudo que vocês imaginam. E para nós, naquela época, era um desafio, mas foi ali que eu construí minha carreira, né? E ali eu aprendi muita coisa boa e coisa ruim. E eu tive o privilégio de ter amigos, e esses amigos eram amigos de Deus, né? Então, esses amigos de Deus me preservaram de muitas coisas. E foi dentro dessa amizade que eu conheci esse Deus, né? E aí veio as amizades tão profundas que até hoje eu guardo no coração com 7 chaves de gratidão. Meus pais aceitaram, pai, mãe, sei que você deve estar assistindo porque é o João que está à frente, porque é um xodó, né? Mas não, eles não aceitavam, não. Foi totalmente contra quando eu descobri que na igreja tinha a arte da dança, eu me apaixonei. Né? Então, eu dei o sim primeiro a Deus através da dança. E eu descobri que através da dança eu expressava o amor a Deus e o amor às pessoas. E eu conheci um grupo de jovens, né, que era maluco também. A gente dançava street dance. Pensa na pegada, né? Então era muito louco. Eu gostei daquela pegada, daquele gingado, daquele jeito de dançar. E foi aí que realmente eu tomei a coragem, né, nos meus 22 anos, dei o passo, saí da minha casa, da casa dos meus pais, ainda solteira, estava namorando, mas solteira saí, porque eu queria mais de Deus. E aí, né, esse querer mais de Deus, a gente tá aqui hoje, né, esse querer mais de Deus. Que bom. Ô Ju, nesse tempo novo, né, a gente de evangelizar, você sempre esteve no meio do jovem, sempre esteve no meio do frevo ali, né? Hoje a gente sabe que todo mundo quem está assistindo aí sabe o jeito que a Ju conhece a Ju, né? Então a gente sempre está ali no meio do louvor ali, né? Você sempre foi mais nessa pegada, assim, do jovem. A juventude é algo assim muito... Eu não sei explicar o que eu sinto pela juventude. É um amor realmente de mãe. Né? Eu olho para o jovem hoje e eu falo assim, não, eu posso fazer alguma coisa por eles. Eu posso, né, como um dia me deram dessa água, eu também quero dar dessa água para eles. Então, eu era de um grupo de oração, aqui de Tatuí, Grupo São José, Operário, né? Hoje nós temos o santuário aqui na cidade. E dentro desse grupo de jovens São José, nasceu o grupo de oração Jovens Resgate. Esse nome saiu desse grupo onde eu contei, né, que a gente dançava. Né? E a gente vivia essa missionariedade profunda mesmo, porque através da dança e do teatro, nós fomos para vários lugares aqui no interior mesmo. Sorocaba, Mairim, que a gente ia direto para Mairim, Capela do Alto. Todas as experiências de oração aqui em Tatuí, a gente estava junto. Então, o jovem, desde, né, dos meus 14, 15 anos, que foi lá que eu conheci esse Deus através desses amigos, eles trouxeram esse amor. E desde então, eu até tentei, né, ir para o lado dos adultos, que é a pegada do meu marido, né, do Danilo, mas não deu muito certo, né? Às vezes ia conduzir um louvor lá, os adultos falavam assim, não, essa menina quer deixar nós tudo doido, né? E eu vi que era uma história realmente assim, mais com a pegada da juventude, e aí eu fui me descobrindo realmente como até então paroquiana, depois, né, de vários convites, missionária, que a juventude é algo assim que grita no meu coração e é um amor muito profundo. Não sei explicar se existe um amor assim humano que supera o amor da maternidade, mas é algo que eu não sei explicar.
Minha gente, é forte, assim, e é bem legal porque a gente vai tendo a oportunidade de ver a Juliana no meio da juventude. Para você que conhece, que acompanha a Ju, né, nas 1001 oportunidades que tem de evangelização, de missão, de show, essas coisas todas, aonde ela vai, essa troca que existe, né, do seu coração aberto para acolher o jovem, para ouvir, para rezar, para direcionar, para estar junto, para fazer bagunça, né, para louvar junto, mas o coração do jovem que se abre também. Então, de fato, eu acho que tem um chamado, tem uma coisa bem forte aí, e que acontece, é muito natural, né? Não é de maneira forçada, né? Assim, vou inventar que agora eu gosto de jovem, não. Mas é uma coisa muito natural. E Ju, pensando em juventude, pensando nesse mês, nesse tempo, né, onde a gente fala sobre vocação também, sobre essa descoberta, você tem essa raiz também de ter passado por grupo de jovens, né, ter tido essa experiência, e a partir disso também veio a sua consagração, o seu chamado. Como que você vê essa ligação hoje, assim, com o jovem na igreja, principalmente essa galera que, pós-pandemia, né, nesse tempo onde a gente começa a retomar as coisas, o povo que ainda tá meio assim, não sei se vou, não sei se quero, não sei se é isso mesmo, assim. Como é que você vê esse retorno de algo que é tão importante, a gente não deixar de participar, de frequentar, de estar ali? Porque grupo de jovens é um lugar onde tudo acontece, né? Deus Sim. faz ali também, né, na vida do povo. Olha, a pergunta, vocês viram que eles não estão tendo piedade, né? Mas, enfim, é uma pergunta que, no tempo de pandemia, eu me perguntava muito, né? O que será dos nossos jovens? O que será do nosso povo que estava muito ardente, aquele fogo que a gente via que, meu Deus, ia incendiar mesmo. Aí, de repente, veio a pandemia e a gente percebeu que a pandemia veio nos ensinar o que o pregador sempre fala. Quando a gente vai pregar, geralmente, né, vamos usar lá a parábola lá do pescador, lá, né, o Pedro pescador. Né? E aí Pedro vai, teimoso, vai, joga, tal. E aí a gente viveu, a gente que prega, a gente falou muito sobre esta vida, né, desse pregador. E na pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos que pregar. E na pandemia, nós tivemos que viver. Né? E aí teve esse retorno. Hoje, aqui em Tatuí mesmo, eu percebo assim que falta, sabe, Lúcio, para mim, Juliana Oliveira, os meninos que estão perto sabem que é uma verdade do meu coração. Acho que falta a ousadia de nós, liderança. Nós precisamos sair da casula, né? A gente tem que sair mesmo, dar a cara para bater. Vai dar certo? Não sei, vamos, vai que vai dar certo. Porque a igreja grita pelo jovem. Só que muitas vezes o que acontece? Nós, líderes, né? E eu me coloco mesmo porque eu me sinto líder dessa juventude, como você falou. Eu amo o jovem, mas eu percebo que o jovem também me ama. E não é algo assim forçado, mas é simples. Mas então, por eu ser essa líder, eu tenho a obrigação de perguntar para Deus como ir até a casa deles, ou até a escola deles, ou até o trabalho deles, ou até mesmo no quarto deles. Não é que eles estão muito enclausurados, mas é culpa deles ou é nossa? Será que falta a ousadia da nossa parte? Será que esse recado cast tem que chegar somente àqueles que têm acesso à internet? Ou nós temos que ser esse recado cast vivo na vida deles? Sabe? Então, para mim, a minha resposta é ousadia. Quem é líder, quem está assistindo, comunidade de recado, sabe que eu não gosto de ver ninguém parado. Eu não estou parado, então, muitas vezes eu sinto vontade de estar em casa, dormindo, quietinha, mas eu vejo que a igreja do Deus vivo precisa de nós. Então, eu acho que falta essa ousadia nossa, não dos jovens, porque eles estão esperando de nós. Né? Os padres precisam de nós, né? A igreja precisa de nós, então o que a gente está fazendo em troca? Alô, padres, me chamem, nos chamem, recado. É verdade. Mas, Ju, nesse tempo de pandemia, né, que a gente está nesse tema, como que foi para você viver esse tempo, né, que não podia fazer encontro, né, sem louvor, a gente até teve alguns encontros assim, mas era tudo online, né? Lembro uma vez ainda que eu estava lá na sua casa, daí eu ajudei a conduzir um louvor lá, que eu tive que dançar olhando para a câmera,
todo animado, nossa, mas o quanto é difícil, eu acho que o Pulusso também, né, que é cantor, né, e você tem que cantar somente olhando ali na câmera e não tendo mais ninguém, né? Como que foi para você viver esse tempo? O João lembrou de teve uma, né, desses momentos de evangelização que nós fizemos para a Arquidiocese de São Paulo. Lembra, João? 7h da manhã. O bispo de lá pediu para os membros de São Paulo fazer uma live e os meninos de São Paulo não puderam, né? E era para a juventude, e daí na mesma hora a missão de São Paulo ligou: Ju, você pode fazer não sei o quê. É claro que na mesma hora eu atendi o chamado. Só que eu nunca vou sozinha, né? Que eu penso assim, nós somos o recado, então nós somos, né? Porque nós poderíamos ser bilhete, poderia ser carta, mas o Senhor colocou recado, então temos que ser juntos o recado de Deus. E aí conduzi um louvor com o João dançando e a Ana Clara também dançando, né? Em casa foi o máximo, gente, porque assim, o próprio padre falou assim, gente, como que pode, 7h da manhã, né, João? Esse povo animado, esse povo assim dançando. E assim, para mim foi surreal, né? Então, eu acho que assim, esse tempo de pandemia, nós tivemos grandes oportunidades de fazermos lives oracionais gigantes, momentos de evangelização profundas, terços, quantos terços nós não rezamos juntos, né? Nós tivemos uma participação... Temos, né, mais forte nas lives com a própria diocese, no setor juventude. O Betinho, né, foi em nossa casa, gravamos juntos, né? Então, assim, são coisas que nós usamos nesse tempo que hoje nós precisamos trazer para a realidade. Vamos fazer live? Bora, vamos fazer, porque eu sei que vocês gostam dessa pegada. Mas que tal fazer uma live na praça? Né? Já pensou que legal que seria? Que tal? Vamos fazer um momento de partilha ali na praça? Não sei, gente, eu sou muito ousada. Eu falo que um sonho meu, que antes de morrer eu quero realizar, é ir numa praia e fazer um momento de louvor com essa galera, sabe? Pense, aquela praia inundada, como aconteceu no Rio de Janeiro, na JMJ. Gente, é um sonho, mas quem sabe um dia. Mas que legal. E assim, voltando um pouquinho no assunto da sua vocação, você sempre teve essa, vamos pôr assim, como uma certeza do chamado ao recado, à comunidade recado, ali no vocacional, né, esse período que você teve no vocacional, você entrou no vocacional, você já sabia disso? Nunca, gente. Eu tinha certeza que eu não era recado, Lúcia, acredita? Você tinha certeza que você não era recado? Não era recado, eu tinha certeza absoluta. Mano. O Alexandre, que está lá na França, o Rafael Martins, que está em Fortaleza, eles vão concordar. Eu batia na tecla e falava assim, não, gente... Tem nada a ver com vocês têm esse chamado, eu acho lindo, maravilhoso, mas não tem nada a ver comigo. Então, foram 3 anos árduos, né, que o Alexandre e o Rafa sempre ali no meu pé para fazer o vocacional. Eu lembro que um dia eu estava andando na rua, encontrei o Rafa Martins e esse menino atormentou tanto a minha mente que eu falei assim, Rafa, quer saber? Traga logo essa ficha e seja o que Deus quiser. E eu preenchi. Obrigado, Rafa. E eu preenchi essa ficha, entreguei para ele. Aí teve o primeiro mês vocacional, a Juliana foi? Não fui. Mas eu não fui porque eu tinha uma missa da instalação da nossa paróquia São José Operário, né? E eu cantava, né? Eu ia cantar o salmo naquele dia, acredita, Lúcia? Gente, estamos aqui fazendo várias descobertas. Eu ia cantar o salmo, a gente ia recepcionar o padre Jane, que foi o primeiro pároco, né, da nossa paróquia, que sou completamente apaixonada, porque foi lá que conheci, foi lá que eu descobri a arte inteira em mim. E eu ia cantar, então não ia poder estar no vocacional. Aí, no outro mês, o Alexandre... Ju, tá chegando. Tá, eu vou. Ju, só que ele sabia que eu não ia, né? Daí ele falou assim, Ju, faz o seguinte, fala onde você vai estar, porque eu ia sempre na casa dos nossos pais, né? E aí eu peço para alguém te pegar. Beleza. Um dia antes, o que aconteceu? Pé da Juliana, eu caí na rua e torci o pé. E quando eu torci o pé, na hora eu fui para a Santa Casa... e engessou a perna. Pronto, a desculpa perfeita para não ir no vocacional, porque era lícito. Né? Eu aprendi que era lícito, então não podia ir, precisava ir. E fui. Chegou 8h, a Gabriela, Gabi, beijo, essa outra santa também, que intercedeu muito pela minha vocação.
Ju, onde você está? Ah, eu estou em casa, sofri um acidente na rua, não vou poder ir que eu estou com o pé engessado. Não, mas o seu coração está engessado? Eu lembro muito claro ela falando isso. Não, Gabi, mas como que eu vou ficar aí, né? E não combina, imagina, está todo mundo. Eu sei, gente, que eles mandaram me buscar. O Alexandre e a Gabriela mandou um vocacionado. Eu não me lembro quem era, mas foi lá em casa, me pegou de carro. Só que até então era para mim e para o Danilo ir. O Danilo foi? Não foi. Eu fui. Fui lá com a perna engessada. Aí aqueles momentos de louvor da comunidade, não tem como ficar parado. Não dá. E aí eu, né, não tinha como. Comecei a dançar e tal. E aí tinha um casal de idosos no meu vocacional, ó, para vocês verem. E aí esse idoso, o senhor Moisés, eu amo esse senhor, não sei se ele está vivo, porque faz tantos anos, né? Então, eu tenho 10 anos só de consagração, né? Então, 16 anos de comunidade, então é muito tempo. Não sei, porque ele já era de idade. Mas a dona Terezinha, que da paróquia aqui, a Basílica Santuário, ela fazia parte do meu vocacional, ele me puxou para dançar. E ali eu vi a beleza de Deus naquele vocacional. Só que o boom da graça no vocacional, qual é? A adoração. Naquele primeiro momento da adoração, eu falei assim, não tem nada a ver comigo, isso aqui é coisa para eles, né? Não tenho esse chamado. E aí vivi a adoração, chorei muito, né? Porque dentro da minha história de vida, eu sempre me senti rejeitada, né? Quem sabe a minha história sabe um pouquinho, né? Que eu sempre gosto de contar nas minhas pregações que quando a minha mãe me abandonou, me fez mais forte. Só que dentro da Juliana existe aquela tipo, como que seria a história de outra forma, né? Contada. Mas beleza, aí passou aquele momento, aí chegou o momento de se apresentar. Né, no vocacional, tem aquele momento. Você vai se apresentar agora. Tinha 85 pessoas. Aí Nossa, eu me levantei. Turmona, hein? Aí levantei. Gente, é cada história do meu vocacional que vocês não têm ideia, não. Porque a gente fechou o vocacional com 78 pessoas. Olha. De 85, fechamos em 78. Muito Mesmo bom. assim, muito bom, número bom. Aí o pessoal pediu para se apresentar. Eu levantei numa prepotência. Gente do céu, a Veridiana, a esposa do nosso fundador, ela só olhava para mim e balançava a cabeça. Eu falei assim, gente, o que essa mulher deve estar pensando? Mas eu levantei, fui lá na frente, falei assim, eu me chamo Juliana Oliveira, sou da paróquia São José Operário, amo dançar, gosto de cantar, estou muito bem, obrigada. E voltei para o meu lugar toda. Daí a Veri passou perto de mim e falou assim, que bom que você é Juliana Oliveira, que Deus cubra você de graça nesse tempo vocacional. E eu senti medo, eu senti pavor naquilo que ela falou, né? E deu certo da Veri ser minha primeira acompanhadora, né? E aí, assim, aí eu aceitei fazer o vocacional. No outro mês o Danilo foi também. O que impactou o Danilo também foi o momento da adoração. A palavra até que o Danilo usou na carta de consagração foi que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E que o Danilo precisava cada vez mais estar dentro dessa verdade. Então, foi esses impulsos que foi nos dizendo assim. Nós fizemos o vocacional, foi um ano muito maravilhoso. Os meus acompanhadores, né, a Alexandre, Gabriela e a Veri, que é minha acompanhadora pessoal, foi muito bom. E aí terminou o ano vocacional. Não, você postulante da comunidade, não sei o quê, sabe? Já estava naquele fervo, acreditando que daí terminou o final do ano, aí a conversa era outra. Eu sou recado. Ai, detalhe, quando eu estava ainda nesse processo de conhecer a comunidade de recado, o Luiz, quando chegou na cidade, nos convidou, como grupo de jovens resgate, para apresentar uma dança na Canção Nova. E foi aí que eu fiquei um pouco balançada com a comunidade de recado, né? Que eu já estava grávida de 3 meses e eu fui para a Canção Nova como comunidade de recado. E dentro do estúdio, o Luiz chamou a gente e falou assim, galera, é o seguinte, vocês não são recado, mas agora eu estou falando que vocês e eu sou o fundador.
e como autoridade desta casa de missão, dessa comunidade, vocês vão transbordar o louvor e a alegria que está em vocês. Gente, quem me conhece sabe que eu gosto de mostrar até o último dente. A câmera não saía de mim, porque eu dava tanta risada, mas era tanta alegria, era tanta emoção, que quem dançou na Canção Nova sabe. Só quem dançou ali. Mas eu já me sentia parte daquilo. E mesmo assim eu falava que não era recado. E aí, no final do ano, eu já tinha me abandonado, tá? E aí chegou o discernimento. Vou ser postulante, isso aqui. Aí, o Alexandre Santos, que ele sabe da mágoa que eu tenho com ele, é muito grande. Ele chegou para nós e falou assim, 78 peão. Galera, é o seguinte, o ano que vem não tem nenhum postulante. Vocês vão para o grupo de aprofundamento. Nossa. Gente, eu queria morrer. Mas hoje, 10 anos de consagração de vida, eu vejo que foi profundo, foi profético aquele tempo. Porque ali eu experimentei a verdade profunda, sabe? De estar mais dentro da comunidade. Eu vivia na realidade de vida. Lúcio, eu morava ali, tipo assim, eu saía do trabalho, eu ia direto para lá. As adorações não eram semanais, era diária com a galera. Eu lembro que a primeira vez que eu participei de uma primeira sexta-feira foi com o Carlos Sosadori. E aí ele falou assim, pode conduzir que eu toco para vocês. E para mim ficou muito lindo, foi muito lindo no meu coração, porque era um consagrado que, assim, gente, modesta parte, eu tenho um carinho muito grande, sou muito fã dele. Ele é muito especial ao meu coração, porque naquela condução eu pude ser a Juliana perto de um consagrado como um vocacionado recado. E desde então a gente cresceu ali, a gente cresce junto, E eu vejo o Lourão assim, sempre me dando os conselhos, e eu sempre fico percebendo nas entrelinhas o que ele quer falar para mim. Então, é isso. Eu acho que o vocacional da comunidade de recado veio assim realmente para despertar a sede que eu tinha, que no grupo de jovens eu já bebia muito, porque a gente saía muito evangelizar, mas eu não entendia que o Senhor queria muito mais e que a minha sede era também maior do que da água que eu bebia, Minha gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que é legal a gente falar. O ano do postulantado, em algumas comunidades, talvez tenha até outro nome, não sei se é igual. Mas você faz o caminho vocacional, primeiro ano, do período vocacional. Quando você ingressa na comunidade, é esse nome que a gente recebe nessa etapa vocacional. E aí, em algumas ocasiões, dependendo também de como foi esse ano vocacional, existe também a realidade do grupo de aprofundamento, um grupo de crescimento, que aí a pessoa vai ter uma outra vivência mais profunda do que o processo vocacional, para depois ingressar como postulante na comunidade. Então isso vai dependendo muito da turma, de como que foi a condução do ano, E aí a Ju viveu esse processo aí. Eu já não vivi, eu fiz vocacional, entrei direto como postulante, mas a Ju já viveu esse processo assim, e é assim a dinâmica de Deus para com cada pessoa, cada turma, cada tempo que a gente vai mas eu era muito prepotente, gente. Se eu fosse direto pro postulantado, eu acho que eu ia sair falando, eu sou recado, E na verdade, assim, eu acho que naquele ano de grupo de aprofundamento eu trabalhei muito a humildade. O que eu acho que na comunidade eu aprendi muito, o respeito às autoridades. E quando o Ale chegou para a gente, junto com a Gabi, dando esse discernimento, eu me revoltei muito, Mas ali eu aprendi que quem obedece, ganha, Então, a gente ganhou muito, 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 muito. Lógico que dentro desses processos, muitas coisas aconteceram, e dentro desses processos, eu vejo o quanto Deus hoje pode contar com esse sim. Com o meu sim, com o sim do meu esposo e de muitos outros que estavam conosco, Dos 78, 7 consagrados, Então a gente vê 7, Já tem tudo uma dinâmica de Deus ali, então a gente vê os frutos, muito forte. Coisa boa. Gente, eu queria puxar um gancho aqui, até surpresa pro João, porque assim, a Juliana é da comunidade consagrada, o esposo dela também, e o irmão dela também está na comunidade, assim. E a esposa do João, que, por sinal, o João é meu afilhado, de casamento. A esposa dele, que está aqui por trás das câmeras, dá um oi aí, Carol.
tá aqui na parte técnica com a gente, que também está na comunidade. Então, assim, a gente vê essa graça do carisma que transborda na família. Como que é aquele, agora eu vou entrevistar como é que é isso pra vocês, minha gente? Porque eu acho assim, a Ju falava de ter dançado na Canção Nova. Eu já fui com o João, a gente já foi em missão também pra dançar na Canção Nova. Então, ver o que Deus proporcionou pra ela um tempo, proporciona pra ele hoje, assim, como é que é essa dinâmica? Como é que é essa graça nesse presente de Deus, assim, desse carisma que transborda na família, assim? Vamos lá, deixa eu falar primeiro, então. Cara, pra mim, às vezes eu fico muito surpreso, mas eu agradeço muito a Deus por ter a Ju, que já percorreu esse caminho. Porque eu falo que muitas atitudes minhas, muitos conselhos que eu recebo, foi por conta desse tempo dela, que ela teve esse tempo de formação. Nem ela passou por isso, do Alexandre de chegar e falar assim, ó, ninguém vai passar, né? Ninguém vai postulantado, né? Pra você jovem, é a mesma coisa de chegar e falar assim, filme Tropa de Elite. Ele falava assim, ó, ninguém vai subir o morro. Exatamente. Então, assim, pra mim, o que foi esse não pra mim, foi o meu postulantado de primeiro ano. O que a Aninha me falou de não, quando eu pedi a dispensa, meu Deus do céu. Eu falava assim, Aninha, eu preciso da dispensa porque eu preciso ajudar meu pai. Aninha, não, João, você vai vir pra formação. Nossa, Lúcia do céu. Deixa eu abrir um parênteses aqui pra galera. É que é assim, gente, a gente tem os compromissos com a comunidade, né, e a nossa vida pessoal também, tudo isso. Então, se a gente tem algo que é previsto, sei lá, toda semana, tal horário, a gente precisa estar ali. E não pode estar, ele precisa pedir essa dispensa pra Aninha, que no caso era a formadora comunitária dele, né, e aí ela não dispensava. Então, daí ela não dispensava. Aí a Ju falava assim, João, viva a obediência. Lá na frente você vai entender por quê. Eu falava, eu não entendi. Eu falava assim, mas por quê? Eu era do mesmo jeito da Ju. Eu acho que se a Aninha me dispensasse, eu acho que, nossa, eu era bem arrogante também, sabe? Não tivesse podado minha asa ali. Então eu ficava indignado. Às vezes eu pegava aquela subida ali da comunidade, eu vou chegar na comunidade, eu não vou dar sorriso pra ninguém. Já que ela não me deu dispensa, eu vou sentar lá no meu canto, vou escutar. Acabou a formação, tô indo embora. A formação era o que? Era 2 horas, terminava ali umas 3 horas, 4 horas. Eu ia embora da comunidade lá por umas 9 horas da noite. E eu tava, tipo assim, sabe, sorrindo de olheira a olheira e dando risada, conversando com todo mundo. Porque é uma coisa assim que você tá no meio comunitário, quando você vive a fraternidade de uma comunidade do louvor, da alegria, não tem como você falar que você vai chegar lá bravo. Você pode sair com toda certeza de sua vida. Eu vou chegar na comunidade, vou ficar bravo e vou sair de lá bravo. Não tem como você fazer isso. Porque a graça de Deus vai acontecendo, e quando o carisma está ali dentro de você, então é uma coisa que vai. E hoje, até eu já falei isso para a Aninha, quando ela deixou de ser daí minha formadora comunitária, eu agradeci muito. Porque foi um tempo maravilhoso. Os frutos que eu colhi daqueles não que ela falou pra mim, nossa senhora, foi absurdo. E refletem até hoje, né? Porque assuntos particulares, né? Mas assim, refletem até hoje. Muito frutos bons. E inspiração, né? Como eu falo, fala que tem, como diz o ditado, né? Que se for preciso pra gente evangelizar, a gente evangeliza com palavras. Mas eu falo que em específico a minha família, né, a minha família da Ju, a gente se evangeliza com atos, né? Então são alguns atos ali, outros ali que faz com que, graças a Deus, né, a gente tem os nossos irmãos, a gente é bastante, né? A Ju é minha irmã por parte de pai, né? Então assim, a gente tem bastante irmãos, graças a Deus todos, né, são crentes, acreditam em Deus, tudo, mas são de religiões diferentes. Então assim, se abrir a boca para evangelizar, às vezes pode, né, acontecer sair alguma faísca, outra no desentendimento. Então assim, a gente até fala, eu conversando com uma outra irmã minha, que é de outra religião, ela falou, realmente, João, a gente se evangeliza a nossa família com atos, não com palavras. Mas sabe, eu acho assim também, né, João? Eu vejo o transbordar de Deus, né?
O João é o meu irmão caçula, né, do segundo casamento do meu pai. E aí ele vai evangelizar através da arte da dança. Aí eu tenho minha filha, que é 2 anos mais nova do que o João, também dança, né? Aí conheço a Carol e hoje, né, ela bateu no pé também. Gente, coloca aí, hashtag queremos Carol, para vocês ouvirem o testemunho dessa menina. Porque, assim, é muito legal. Porque, assim, eu vejo que o quanto, humildemente falando, sabe, Lu? O quanto Deus nos usa, sabe? Como missionário. Então, eu vejo que os meus pais hoje, mesmo eles não aceita, briga e bate o pé, respeita, sabe? Os meus irmãos, pode ter, eles têm a fé deles, né? Eu respeito também, mas a Evelyn também já fez vocacional na comunidade Recado. Então, eu vejo que tem ali o dedo da comunidade, esse transbordar da comunidade Recado, que Deus só usou dessa pobre serva para que eles fossem alcançados. Mas quando o circo pega fogo, é nessa serva que eles vêm pedir o socorro. E um detalhe, Lúcio, que eu queria partilhar com vocês. Tive uma experiência muito profunda de ser missionária, de ser consagrada, foi que uma pessoa de outra religião, da família mesmo, mas uma parte bem longe, né? Bem longe, assim. Não vou entrar em detalhes, né, por respeito a eles, mas não comunga a minha fé, né? São da congregação cristã, muito assim reservados, mas chegou e falou assim para mim e para o Danilo: eu sei que vocês dois são de muita fé, eu nunca vou chegar nesse grau. Reze porque meu irmão está na UTI e vai morrer. Lúcio do céu. Essa foi uma experiência assim de Deus. Eu falei assim: Senhor, honra o teu servo, mas faz a tua vontade. E assim, rezo mesmo. Todo mundo sabe que pediu para rezar, a gente vai rezar mesmo. E eu peço sempre que Deus faça a vontade. Menino, não tem explicação, né, o que aconteceu. Esse irmão dele saiu da UTI, já voltou a trabalhar. Os médicos tinham falado que ia ficar paraplégico, não ia falar mais, mas foi um grande milagre. Então, eu vejo assim, a força do nosso sim, se a gente acreditar, vai ser aquele grão de mostarda mesmo. A montanha vai mudar de lugar, a sua história vai mudar de lugar. Então, mesmo que a gente tenha assim, as dores, da dificuldade de evangelizar, vale a pena, né, João? Vale a pena cada lágrima, vale a pena cada choro, vale a pena as renúncias de estarmos muitas vezes em família. Quantas natais ou momentos específicos que meus pais queriam que a gente estivesse lá, ou até mesmo na minha casa com os meus filhos, né? Eu comecei na comunidade, a Ana Clara tinha 2 anos. Eu saía de casa, retiro de carnaval, eu saía na quinta-feira, eu voltava na quarta-feira da outra semana. Se você perguntar para mim, você não se arrependeu? Nunca. E eu já falei isso para ela, nunca vou me arrepender. Porque na minha consagração, Deus falou muito claro: cuide dos meus, que dos seus cuido eu. E isso eu vejo claramente o que Deus tem feito. Dívidas sanadas pela força da oração e da unidade na família. Doenças incuráveis, né, na nossa família. Meu pai entrou entre a vida e a morte. Levei para a comunidade. O meu genro estava entre a vida e a morte. Todo mundo sabe dessa história. Levamos para dentro da comunidade, rezamos, e a gente hoje vê. Então, vale a pena. Vale a pena ser totalmente de Deus, não parcialmente. Porque parcialmente a gente fica em cima do muro e a gente sabe que parcial a gente nunca vai chegar à totalidade. Mas a gente está tentando, estamos lutando. E assim, é que nem eu falo, né? Quando a gente assume esse nosso chamado, né? O propósito que Deus tem pra gente, as graças acontecem. Você vê todo o seu esforço. Cara, eu tô aqui, vamos supor, em relação à minha realidade. Nossa, todo final de semana eu tô na comunidade, tô vivendo isso, tô em missão, tenho os compromissos, né? Os apostolados para viver, tudo. E você vê a graça chegando, né? E é uma coisa que não acontece quando você acaba negando isso, né? Você acaba falando assim, você acaba falando ou não para Deus, né? Então, você está se esforçando, você fala assim: nossa, mas por que não está acontecendo isso? Por que a graça na minha família não está acontecendo? Por que
meus pais estão assim, porque meus irmãos estão assim, né? É que nem fala, do mesmo jeito que a nossa fé move montanhas, né? O simples ato de você falar sim para Deus é o que está faltando, é o que falta para a graça ali. Então é que nem eu vi esse dia, numa pregação. Você está de pé e do lado tem um monte de buraco. E Deus está derramando a graça de você. Agora, basta a gente falar sim e com Ele, pegar na mão de Deus ali e tampar os buracos, para a graça não passar, para a graça cair em você ali e ali ficar. E ali vai transbordando para a família, né? Vai tudo, né? E assim, já aproveitando aqui, né, esse momento de eu entrevistar e ser entrevistado, tudo, né? Assim, mudando mais para um assunto mais atual. Ju, em relação com tudo isso que você passou, né, no seu ano vocacional, na sua família, tudo, hoje você vê que tem muito a ver o que você passou ainda nos dias de hoje? Ah, com certeza, né? A gente, eu vejo assim, a resposta que o jovem hoje traz pra gente, né? Porque eu sou aquela pessoa que vai em missão, depois eu fico procurando as pessoas para ver como que elas estão. Legal. Né? Porque o que acontece? A gente que vive essa missionariedade, a gente conhece outros lugares, né? Conhece outros povos. E às vezes a gente só passa, né, Lu? Quantas missões a gente só passa, né? E não volta mais, né? Mas se a gente deixar aquela marca de Deus, a gente sabe que lá na frente a gente vai ver os frutos. Então, toda vez que eu estou em missão em lugares diferentes, um lugar que eu não conheço, eu sei que a probabilidade é de não voltar, eu sempre pego contatos, né? Existem aquelas missões específicas, né, que jovens específicos que precisam daquele olhar mais de perto. E eu fico muito atenta. Então, a atualidade hoje, João, que você pergunta, para mim, a resposta é essa. Não deixar passar a graça sobre essas vidas, né? Porque às vezes eles querem apenas falar ou querem que nós os exortemos. Sabe aquele papel de pai e mãe ser chato, tipo assim, acorda, você está vendo que você está fazendo errado? Ou senão aquele tipo assim, eu estou aqui, eu estou com você. Se você precisar, conte comigo. Então, assim, eu vejo que nos dias de hoje a gente precisa... tem uma frase, eu sempre me confundo, se é Santa Terezinha ou Santa Teresa de Calcutá, que fala, né? A gente não pode passar pela vida das pessoas sem deixar os rastros de Deus, né? Então, a gente precisa não somente deixar, mas também trazer para perto, porque às vezes está dependendo, né, daquela força, seja na exortação, seja no amor, ou seja apenas no olhar, ou seja como Francisco, né? Evangelize. E se for preciso, use as palavras. Ju, um momento assim difícil que você viveu nessas suas idas assim pro meio dos jovens, em algum retiro, em algum encontro, que você falou assim, nossa, esse deu trabalho. E também um que foi bem engraçado, assim, que você fala, nossa, isso aqui também me marcou, que eu nunca mais esqueci, assim. Olha, o difícil, né? Para mim foi um desafio, né? Como pessoa que eu me coloquei assim diante de Jesus, falei assim, tá, e agora, né? Eu fui numa determinada cidade, numa missão, e era um retiro de cura e libertação. Né? E assim, quando se fala de cura e libertação, eu fico assim, ai meu Deus, a gente sabe na onde vai mexer, né? E depois, né? Como que a gente vai cuidar? E teve um determinado momento lá da pregação que eu percebi que tinha uma jovem que chorava demais, né? Chorava demais. E toda vez que falava a palavra verdade, eu percebia, assim, que ela se retorcia. Mas não era algo, assim, tipo, demoníaco. Não, muito pelo contrário. Era algo humano ali mesmo, que era algo que ela precisava se libertar daquilo. Aí terminei toda a pregação, tal. Aí a coordenação me chamou para ir tomar um café. Eu falei, não, mas eu não posso ir agora. Eu preciso conversar com essa menina. Não, mas depois você conversa, você tem mais 3 dias. Aí eu falei, não, tem que ser agora, porque Jesus me incomodou demais. E era um retiro de 185 jovens. Bastante. É muito jovens. Como que Deus vai te levar a fitar? E ela estava lá no fundo. Né? E a mãe dela estava trabalhando no retiro. Aí eu peguei, levei ela para a capela, né? Conversei um pouco com ela, falei para ela assim, confia em mim,
né? Eu sei que a gente é um ser humano, você tem que acreditar, mas desabafa, põe para fora, eu posso te ajudar. Eu posso, sei lá, fazer alguma coisa para você. Se você quiser, eu rezo para você agora, né? A gente vai pedir para que Deus te livre. E aí, assim, quando eu peguei no braço dela, eu senti o braço dela todo assim dilacerado, sabe? Mas ela se mutilava com um desejo de suicídio. Não se mutilava por ansiedade, não se mutilava por depressão. Ela queria se suicidar mesmo. E, graças a Deus, ela nunca encontrou a veia correta para se matar. Né? Então, assim, mas era muito recente, sabe? As feridas, Lu, era muito recente aquelas feridas. E, Lúcio, eu fiquei assim, eu tinha que dar a outra pregação daqui meia hora, por exemplo. Eu falei para ela, filha, por favor, por tudo que é de mais sagrado, o que está acontecendo? Daí ela gritava naquela capela. Eu falei, deixa para fora. A pessoa entrou, pode sair, eu estou bem, estou bem. Aí eu pedi para que ninguém entrasse, para que ela criasse coragem de se abrir. E aí, Lúcia, a menina tinha 14 anos, ia completar 15 anos no retiro. Meu Deus. E a menina estava grávida. Tá nós. Gente, esse foi um desafio que até hoje, assim, eu falei assim, meu Deus, né? Aí eu entrei em choque, né? Ela falou, tá vendo? Nem você sabe o que fazer. Eu falei, sei o que fazer, sim. Mas eu preciso pegar um fôlego para que a gente possa juntas resolver. Aí eu perguntei, né? O pai está aqui no retiro? Eu não sei quem é o pai, eu não tenho ideia. Gente, 14, 15 anos. Essa é a nossa realidade, né? É aquele desejo do amor, né? Do desejo de se sentir amado. Lógico, tem uma história por trás, né? Que eu não vou abrir, mas é algo assim muito dolorido, assim. Só que eu me coloquei no lugar dela naquele desespero. E ela falava assim, o que eu vou fazer da minha vida? Vai viver. E aí, sabe, eu fui pedindo mesmo aquela calmaria para que eu me acalmasse, para que eu pudesse dar o conselho correto. Daí ela falou assim, então fala, porque eu preciso resolver isso ainda hoje. Quando ela falou isso, daí veio aquele gelo, assim, sabe, na barriga, assim, que a gente fica muito preocupado. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você quer que eu te ajude? Eu quero. E aí eu percebi que ela foi se acalmando. E aí eu rezei. Deus foi muito, assim, sucinto na palavra para ela, sabe? E a palavra, assim, que veio, assim, no meu coração para ela, é para ela, assim, ter paz, porque Deus estava cuidando de tudo. E aí a mãe dela entrou na capela. Daí eu pedi para que ela saísse, que depois a gente conversava, tal, tudo. E aí eu falei para a menina, né? Eu falei assim, olha, hoje mesmo a gente vai conversar com a sua mãe. Não, você não pode fazer isso. Eu falei, não, vamos, porque a gente tem que sair desse retiro renovado. Enfrentar mesmo, e aí, né? assim, só que eu lembro que esse retiro foi eu e mais uma irmã de comunidade que passou mal. E aí ela voltou para casa. E eu, Lúcio, eu era postulante de 2º ano e ela era consagrada. E aí pensa naquela experiência. Tipo assim, eu não tenho autonomia, mas eu falei assim, não, Senhor, me dá a graça da consagração dessa minha irmã, que ela passou mal mesmo e ela teve que voltar. E eu fiquei na missão sozinha. E as autoridades dessa missão olhavam para minha cara, vai girar em nada esse retiro. Essa menina, eu olhava para minha cara, era perceptível que eles não acreditavam, né, naquilo que a gente, pela graça de Deus, a gente ia fazer acontecer. Aí eu falei para ela assim, olha, a gente vai ter um momento agora do Espírito Santo, então eu quero que você fique perto de mim nesse momento, porque hoje a gente vai pisar juntos na cabeça do demônio e você vai se sentir livre para gerar essa criança. Ju, eu não tenho coragem, não sei o quê. Eu falei, vamos junto. E aí fiz a pregação do Espírito Santo, tal, e aí começamos a rezar, tal. Foi um momento bem pacífico, né, porque o padre até pediu, por conta deles não terem muita experiência, né, com os dons do Espírito Santo, né? Então foi algo bem calmo, mas de uma paz muito grande. Teve um momento dessa oração com o Espírito Santo que a mãe veio perto, porque ela estava bem do meu lado. Aí veio perto dela e falou assim para ela. Ela falou, filha, peço perdão, eu te amo tanto. E começou a falar, e eu falei assim, vai Jesus, vai na frente, porque eu preciso que o Senhor cure.
E aí eu fui fazendo oração, e eu vi que aquele momento de perdão das duas foi muito forte, só que a menina não falou, né? E aí acabou o momento do Espírito Santo, vieram várias pessoas testemunhar que foi muito bom, que todo mundo pensava que ia ser aquele escândalo, aquele berreiro, que todo mundo ia cair no chão. Gente, o Espírito Santo age como quer, do jeito que ele quer. É verdade. Né? A gente precisa deixar que ele faça a parte dele, né? Nós apenas somos aquela voz, né, do Senhor. Então, eu tive muita experiência nesse dia. Eu sei que eu fui jantar, já era tipo quase 1h da manhã. Porque aí o pessoal queria partilhar, queria contar, e eram histórias de jovens muito feridos, muito machucados. Foi uma cidade que o índice de separação dos pais era gigante, gigante mesmo. Tipo assim, eu não sei nem quem é meu pai, eu não sei quem é minha mãe. Então, assim, a gente percebia essa carência afetiva, né? Lúcia, eu sei que eu estava jantando, daí a menina falou assim, eu acho que agora eu estou preparada. Daí eu falei, então, larguei o prato. Lúcia, parece até novela, sabe? Mas, assim, é algo que só quem tava, que dói, sabe, gente? Porque ela tinha certeza que ela ia abortar, porque ela depois me mostrou os abortíferos que ela ia tomar, que ela ia realmente tirar a criança, que estava de 2 meses de gravidez já. E aí a gente foi para a capela, né? E eu lembro, né, que o nome da mãe dela era Cida, né? Eu não sei o nome completo, mas era Cida. E aí eu falei, dona Cida, eu preciso que a senhora seja muito forte, mas que a senhora seja a mãe agora. E aí eu saí, né? E aí deixei as duas conversando e pedi que a menina falasse, né, essa verdade para ela, tal. E eu fiquei na porta. Eu falei assim, se Deus o livre, a mãe qualquer surtar, coisa, né? E a gente lá, entra, socorrer. né? Aí eu sei que a mãe se exaltou, né? A mãe, diante do Santíssimo, ficou muito brava, né? E eu falei para ela, você deu o direito da sua mãe ficar brava. Você deu o direito dela reclamar. Deu o direito dela surtar, né? Porque a gente que é mãe, a gente quer o melhor do nosso filho, né? E aí eu sei que, assim, depois de uma longa conversa das duas, aí eu entrei. Daí eu pedi, né, que as duas segurassem as mãos e pedi que elas renunciassem toda a maldição que fosse lançada, né, na família, que elas precisavam querer uma vida nova para essa criança que estava no ventre da menina e abençoar a vida da menina e tal. Lúcio, foi a coisa mais linda do mundo que eu vi, sabe? O padre entrou na capela, porque daí a gente chamou o padre, né, para ver aquela confissão, sabe? Até falar, me dói, sabe? De lembrar. Mas hoje eu sei, né, que ela teve uma filha. Eu tenho ela até hoje, né, nos meus contatos, né, de Face, de Instagram. Falo muito, assim. E ela prega hoje na igreja e o testemunho dela sempre é: isso daqui foi a resposta de uma menina louca que chegou até mim e falou para mim não fazer isso. E ela fala para a filha dela, né, que ela tinha o desejo muito forte de abortar, mas por uma alma que chegou até ela, salvou. Então, esse foi um grande desafio na vida missionária, né? No meu postulantado de 2º ano, né? Daí depois... Já saber para onde Deus queria conduzir, né? Ô, Ju, quando você pensa aí, não sei se o João já vai fazer outra pergunta, mas só para dizer pra galera, assim, que tem jeito, né, para todas as coisas, e a gente precisa contar com a ajuda de alguém sempre, né? Às vezes a gente se isola, fica num sofrimento sozinho, tentando resolver, meu Deus, bater na cabeça como é que vai ser, independente do que seja, uma gravidez ou alguma outra coisa, né? Mas para você jovem, né, procure ajuda, né? Peça. Hoje a gente tem tantas maneiras, sim, né, de recorrer a alguém, né, de confiar. Manda aqui uma mensagem pra Juliana, entendeu? O arroba dela tá aí, entendeu? Ju, tô com essa dificuldade aqui, como é que eu faço e tal, me ajuda aqui também, para que a gente não coloque um fim nas coisas antes do tempo, né, que elas precisam ter, deixar Deus no controle. Eu acho assim, né, Lúcio, a gente tem que lembrar o que significam os amigos, né, porque nessas horas a gente precisa ser o amigo de Deus para ser o amigo da pessoa. Né? Então, vale a pena, vale a pena. E o engraçado, Lúcio, foi essa nesse mesmo dia, né? Que você, depois que terminou o encontro, as autoridades, inclusive o padre, falou assim, filha, e ele rezou muito na minha cabeça,
né? Ele me enviou falando para mim que não precisava de um sinal para entender que eu era recado, que eu estava sendo realmente um grande recado de Deus para aquela cidade. Né? Nunca mais voltei para a cidade, foi uma única vez, nunca mais voltei. Mas eu vi que o que Deus queria era uma única vez ali mesmo. Então, eles falavam assim, a gente olhava para você, raquítica, não sabe... Fazia os louvor tudo maluco, não ia dar certo, né? E depois a gente viu o quanto que Deus nos usa, né? Essa foi engraçado. Então, né? Infelizmente, né? Chegamos ao fim. Infelizmente, tem muita coisa para falar, para conversar. Na verdade, eu queria também que o Danilo viesse junto aqui. Meu Deus do céu. Consegue convencer esse rapaz a vir aqui. Coloque aí, gente. Faz subir. Vem Danilo também, porque olha... Vocês já viram já o Instagram? Tem uns Instagram aí novo, né? De humor católico, né? O Danilo, ele tem capacidade suficiente para fazer. Com certeza. Natural. Não precisa nem de muito esforço, mas, assim, Ju, de tudo isso que a gente partilhou, né? Hoje, da sua vida, da juventude, né? Hoje, uma pergunta que eu já estou fazendo há muito tempo, quem está me acompanhando no meu Instagram está vendo, né? Qual que é o recado hoje de Deus para o jovem que você deixa hoje? Não dê parcialmente. Dê o 100%, porque vale a pena ser de Deus. E se você tem esse desejo, seja conosco o recado de Deus. De alguma forma, o seu sim vai chegar em muitos lugares conosco. Receba. Povo, então é isso. Ju, queria agradecer demais sua presença aqui. Obrigado muito por ter topado mais uma loucura aí, nossa, né? Nós jovens sempre tá na comunidade, sempre tá colocando você no meio. Lúcio, muito obrigado por ter substituído a Larissa. Eu que agradeço. Quando precisarem é só chamar que eu venho. Com certeza vai vir mais vezes. Vai vir terminar de partilhar também da primeira temporada. Ah, é verdade. Né? E quero convidar você a nos seguir em todas as nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Segue a Ju lá no Instagram dela, o Instagram da comunidade, o meu, do Lúcio. E também se prepare, hein, que esse mês das vocações, vai ter muita novidade. Então vai vir seminarista, vai vir padres. Então, cara, se prepare, abra o seu coração, faz um propósito, mês da vocação. Então, abra o coração para saber a sua vocação. Viu? Às vezes tem um santo lá fora que está esperando o seu sim, cara, que é só você que vai resgatar. Então, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado. De novo, peço para que vocês compartilhem esse vídeo. Manda para todo mundo, para o pai, para a mãe, para ver. E traz mais alguém para assistir aí com nós. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Lúcio, quer falar mais alguma coisa? Tchau.